Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Estamos mais uma vez com a palavra do Senhor para nossa meditação. E eu quero falar de Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é as boas novas, Evangelho é a mensagem, aplica-se a 4 inspirações ou narrações da vida e doutrina de Jesus Cristo no Novo Testamento, onde nós temos aqui revelado o Evangelho que escreveu Mateus, o Evangelho que escreveu Marcos, o Evangelho que escreveu Lucas e o Evangelho de João. Isso mesmo, revelações da graça de Deus, que é o Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele veio para quê? Ele veio para manifestar, ele veio para, se entregar à morte, e ele morreu, Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, aleluia, sabe para quê? Para salvar o homem. Ali na cruz, o Evangelho significa ali para o homem salvação, amados, significa paz. Então, eu quero deixar aqui uma palavra, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, para você entender. Mas antes de ler a palavra, eu quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu apresento ao Senhor a minha vida, me rendo a Ti. Eu peço perdão para os meus pecados, atos, omissões, transgressões, palavras, pensamentos. E peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar no nosso coração esta palavra, Senhor, para que nós possamos entender que o Senhor, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Então, queridos, aqui está escrito na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 9, está escrito assim, presta atenção. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não levem pelo caminho nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, quando testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por onde passavam ou por toda parte. Quando eu mencionei aqui o Evangelho, que é as boas novas, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele está falando conosco a necessidade de nós pregarmos o Evangelho genuíno, gente, a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Atos, no capítulo 20 e o versículo 24, a palavra do Senhor está falando bem claro para a gente como Paulo ali, no seu ministério, ele pregava a palavra do Senhor, e está escrito assim, louvado seja o nome do Senhor, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou.
de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor está falando. E por que eu estou falando assim, amados? Porque nós estamos vivendo um tempo que, infelizmente, nós temos visto o evangelho sendo pregado de uma maneira, sabe, que não é o que o Senhor deixou claro para nós. A palavra do Senhor nos ensinou a pregar o arrependimento, o conserto, né, uma mudança de atitude. E aqueles que confessou Jesus como Senhor e Salvador, quando nós lemos aqui no versículo 9, o Senhor, ele deu o quê? Autoridade para expulsar os demônios, para curar as enfermidades, para que os paralíticos viessem andar, pregar o quê? O reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. É o que nós precisamos entender. E ele fala, olha, não precisa de levar nada pelo caminho. Mas por que o Senhor falou isso? Porque o evangelho do Senhor, ele é de graça. Nós recebemos de graça e nós pregamos de graça. E infelizmente, muitos estão cobrando para pregar a palavra do Senhor. Muitos estão, enriquecendo. Muitos estão, pregando a palavra do Senhor para o seu próprio benefício, não por amor às almas, mas para simplesmente ganhar status, posição. Mas a palavra do Senhor está falando que nós somos o que? Servos. Nós somos servos do Senhor, nós somos ministros da palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro em cima da palavra, não, tirando às vezes daquele que não tem. A palavra do Senhor está clara aqui, amados. O Senhor falou que por onde nós passarmos tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter restauração. As doenças, tem que ser curadas. Sabe por quê? Porque o propósito do Senhor é curar, é salvar, é libertar, curar não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma. Deus quer curar a alma. E quantas pessoas estão sofrendo, estão com depressão, estão angustiados, às vezes não querem nem mais ouvir a palavra do Senhor, porque já não acreditam mais. Exatamente porque não acreditam, porque muitos falsos profetas, muitas pessoas exigindo coisas grandes, das pessoas para pregar, cobrando fortunas para ir levar a palavra de Deus. E isso não tem agradado ao Senhor. Isso tem entristecido o coração de Deus, amados. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Mas nós precisamos pregar a palavra genuína. Como Paulo falou, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Aleluias. Pois é Deus, amados. É Deus. A palavra é de Deus. É Deus que opera tudo em nós, através de nós. Nós somos testemunhas. Nós não podemos fazer nada. O homem não pode fazer nada. Mas Deus sim. E é no nome de Jesus que nós precisamos pregar este evangelho, que é as boas novas de salvação. Aleluias. Eu quero te convidar agora, dentro dessa palavra, as boas novas, apresentar você o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E se você, crê no poder de Deus,
Faça agora esta oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio e eu, Pai, eu entrego, Jesus, a minha vida ao Senhor. Eu peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Faça de mim uma pessoa melhor, faça de mim uma testemunha do Senhor, para que eu possa continuar pregando, levando as boas novas àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Em nome de Jesus, creia nisso. Você quer ir para o céu? Então confia no Senhor. Confia, creia no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário para te salvar. Aleluias. O Evangelho é boas novas, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.